E aí galera, beleza? Então a aula hoje não vai ser ao vivo, mas você que está no grupo de alunos, você pode ir lá e perguntar para mim, fazer qualquer pergunta que você quiser sobre essa aula e também mandar depois os desafios, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês como que vai funcionar. Porque antes eu tenho que falar um pouco, né, na verdade, explicar sobre o contraponto que é a aula de hoje. E se você não está no grupo de alunos, então entra agora, é só entrar aqui no link que está na descrição. Então você estando no grupo de alunos, você consegue fazer perguntas para mim. Vai ter um evento super especial que eu vou fazer agora a partir do dia 17 de janeiro. Então já guarda essa data. Vai ser uma semana intensa de aulas, desafios, vai ter provinha, vai ser certificado, vai ter muita coisa legal mesmo, galera. Então, se você já estiver no grupo de alunos das aulas semanais, você já está naturalmente inscrito nesse evento que vai acontecer, que vai ser a Jornada do Compositor Autêntico. Então já aguardem aí, do dia 17 ao dia 23 de janeiro, beleza? Já para começar o ano com tudo, eu vou ajudar vocês a construírem as primeiras músicas de vocês do zero, realmente dominando o que vocês estão fazendo, não sem querer assim, mas realmente compreendendo tudo e vou estar junto com vocês nessa caminhada, beleza, galera? E hoje na aula a gente vai falar sobre contraponto. Eu vou explicar o que é o contraponto, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de contraponto para vocês. Mas, em primeiro lugar, assim, só para você entender o quanto que é importante o contraponto, né? O contraponto ele é bem importante mesmo, porque eu gosto de chamar ele da química das notas, eu gosto de falar, de verdade, assim, é como se fosse a parte da química. Opa, peraí, começou a tocar a música aqui, só um segundo. Vou mostrar depois para vocês. Então, eu gosto de chamar o contraponto da química das notas, por quê? Porque o estudo do contraponto é o estudo da relação entre notas. Então, o que é mais importante na música senão a relação entre as notas, né? Como eu sempre falo nas aulas aqui, a música não é feita de notas, né? Música é feita dos intervalos entre as notas. Então, como eu falo nas aulas de escala que eu dei, nas aulas de harmonia, o que dá intenção para a música, o que dá um sentido, a gente poderia dizer, para a música, é o intervalo entre as notas, né? É isso que você tem que entender. E o contraponto estuda exatamente isso, né? O intervalo entre as notas. É isso que é o estudo do contraponto. Né? Você conseguir estudar, então, uma terça é esse som, uma quinta, como é que eu posso fazer uma sequência de notas? Eu vou explicar tudo aqui certinho para vocês, né? Mas só para você entender a importância do contraponto, ele tá por trás de tudo, né? A música ocidental, nossa música, né, assim, ela é muito baseada no contraponto. Então, todo compositor, de verdade, todo compositor profissional, todo compositor que se preze tem que entender contraponto. Né? Tudo bem, você não quer ir a fundo, estudar até o final, contraponto, beleza, mas pelo menos entender o começo, que é o que eu vou passar para vocês. Eu vou explicar como a gente estuda e vou passar exercícios, né? Beleza? Vamos lá então, né? Porque aqui é uma aula mesmo que a gente está fazendo. É diferente às vezes que eu faço uns videozinhos e tal, né? Isso daqui é uma aula, simplesmente não deu para ser ao vivo, né? E, então assim, né, galera? Como eu tava falando para vocês, a gente vai ter esse estudo então dessa relação entre as notas. A primeira coisa legal da gente compreender é o seguinte: como eu disse, né, que tem outras aulas que eu falo para vocês, explicando sobre polifonia, sobre melodia, harmonia, intervalos. Então, assim, as aulas semanais que eu faço, tem uma playlist aqui no meu canal que chama Aulas Semanais de Composição. Então entra nessa playlist que você pode ver várias que tem lá. Já tem bastante lá que a gente fez, beleza? E essa é uma continuação, então, da aula de hoje, né? Mas como eu estava dizendo, então, eu mostrei na aula de harmonia isso, a história da música ocidental, poderia dizer, e a história de toda a música, do jeito que a gente compreende. É isso que vocês têm que sempre ter na cabeça, né, galera? Eu estou falando em todas as aulas isso. A teoria vem da prática. Então essas regrinhas que eu vou passar hoje de contrapontos, exercícios, tem várias limitações. Tudo isso porque os caras que fizeram isso, eu vou explicar sobre esses caras também, esse estudo do contraponto, o próprio desenvolvimento do contraponto, esses caras, eles não ficaram, né, esperando algum teórico escrever alguma coisa. Não, eles fizeram a composição e depois vieram teóricos falando: ele fez isso, isso, então isso dá certo, isso fica legal. Pô, assim fica bom se você não fizer isso, se você fizer isso e tal, tal. Então esse que é o estudo da música em geral. É isso que eu sempre estou passando em todas as aulas aqui para vocês. Essa maneira desmistificada de ver a teoria, né? Não ficar naquela coisa da teoria só no mental, que nem eu sempre falo que acontece muito aqui no Ocidente. Fica tudo só no mental, então você não sabe como utilizar na prática. Por isso que meu canal chama Composição na Prática, né? O meu curso online, todo o meu método de ensinar, desde aqui do YouTube, Instagram, até meu curso online, até minha mentoria,
É tudo baseado desse jeito, para você entender os conceitos na prática. Aí você consegue perceber que com pouca coisa que você sabe, você já consegue produzir, entendeu? Isso é importante, você não precisa esperar, nossa, anos para entender tudo de harmonia e decorar tudo e ser um mestre do contraponto para produzir. Não, com poucas coisas você já começa a produzir. Eu acho que isso que é importante. E você vai evoluindo, beleza, vai aprendendo novas coisas e vai compondo melhor, deixando mais sofisticada a sua música, né? Esse é o intuito, na verdade, esse é a evolução normal assim das coisas. Então o contraponto, como eu estava dizendo, que a gente viu na aula de harmonia e história da música, ele vem da polifonia. O que é polifonia? Polifonia, isso já existe até, por exemplo, tem um disco dos aborígenes de Taiwan. Então eles já faziam polifonia. Polifonia é um jeito de compor, assim, é uma técnica que você tem várias melodias acontecendo juntas. Né? Então você não tem uma melodia que nem é o mais normal da gente ver, que é assim, por exemplo, você canta uma música tocando os acordes no violão. Isso a gente chama de melodia acompanhada, então isso não é contraponto. Agora, tudo que você começa a querer colocar duas melodias junto, então arranjo para cordas, arranjo para orquestra, para big band, ou você quer fazer contracantos. Ah, tal instrumento fazendo uma coisa, eu quero fazer uma outra coisa com outro instrumento. Tudo isso, galera, né, sem ideia, vai estar junto no contraponto. Entenderam? Então o contraponto ele tá por trás de tudo que você quer fazer, como a gente chama polifônico, né? Então tudo que você quiser fazer com melodias acontecendo juntas, esse é o estudo do contraponto. O estudo do contraponto é a arte de misturar melodias, assim, é você aprender a fazer isso. Né? Depois você começa, primeiro você começa com duas, depois três, quatro, você pode pôr várias, né, que você quiser, assim. Então, como eu disse, o contraponto vem dessa polifonia, né, que é um jeito que a música ocidental foi criada, assim, pode dizer até que é a mãe da música ocidental, daí que nasceu a música ocidental. Essa maneira de criar que chamada polifonia. E o contraponto é o estudo da polifonia, né? A gente pode dizer, é o estudo das regrinhas, de mais coisas, né? Mesmo de motivo, de expressividade, tudo isso usando a polifonia. E como é que a gente estuda, né, galera, o contraponto? A gente estuda de uma maneira que teve um cara que chama Fuchs, Joseph Fuchs, que ele ensinou como estudar contraponto, ele fez um método mesmo, né? E aí é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade. Então esse método aí que o Fuchs fez, né? Mas antes eu quero mostrar aqui um pouquinho de uma música, né? Só para vocês compreenderem mais ou menos aí como é que funciona o contraponto. Então essa música que eu vou mostrar são duas músicas do Bach, que é um cara que eu tô falando todas as aulas aqui também. E nessas duas músicas do Bach, só fazer uma coisinha aqui. Nessas duas músicas do Bach, galera, ele usa o contraponto, e em todas as músicas dele ele usa contraponto. Sinceramente, eu acho que não tem nenhuma que não seja contraponto dele. E ele foi um dos maiores mestres da humanidade, assim, né, da música, não tenho o que falar, assim, esse cara foi, por isso que eu falo o tempo todo dele, assim. Ele é muito importante mesmo para várias coisas na música. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, a gente chama de invenção. Então isso daqui é uma invenção a duas vozes. O que é uma invenção? É uma composição contrapontística que a gente fala. Né? Então é um contraponto a duas vozes. O que são duas vozes? Duas melodias. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar umas 5 vozes. Vocês vão ver a diferença. A duas vozes é mais simples, realmente, é menos complexa do que as 5 vozes. Então, essa daqui é a invenção do Bach, duas vozes. Né? Ó, já desde agora dá pra perceber, né? Ó, aí já entra outra melodia embaixo. Eu falo bastante dessa música também, mas do lado composicional, como é que ele desenvolveu, porque a música inteira vem dessas 5 primeiras notas, do, ré, mi, fá, ré, mi, do, sol. É isso, assim, o resto da música é tudo desenvolvimento disso e eu mostrei numa aula também, na aula de motivos, como você pegar uma ideia simples e desenvolver. Então procura lá na playlist dessa aula que você vai ver que eu tô conversando sobre isso. Mas começa a perceber que são duas coisas acontecendo juntas, assim, né, ó. Mostrar um pedacinho só aqui, depois que eu tô falando, ver essa outra aula que dá pra ver bastante coisa lá. E essa é uma fuga que é também, tipo, aquela também era uma fuga, né, que é um tipo de composição, mas ela é uma fuga duas vozes, a gente pode dizer. Essa é uma fuga 5 vozes, então, ó, você percebe? Ele não escreveria assim, com 5 pentagramas aqui, 5 sistemas, né?
Está escrito assim como se fosse um coral, né, no caso aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Eu escolhi esse vídeo aqui porque dá para entender melhor, né, assim, dá para perceber melhor essas vozes acontecendo. Mas isso estaria escrito numa clave de piano, né? Por exemplo, na de sol e depois a de fá embaixo. Estaria escrito em duas claves. É muito mais difícil tocar isso do que aquela outra duas vozes. Muito mais difícil, assim, sem ideia. E compor também. Nossa, absurdamente mais difícil, né? Tipo. Pera aí. Ó, agora ela tá cinco vozes, ó. E aí o que acontece, né, galera? Que é interessante já perceber aqui. Quando as notas estão aqui, tá vendo? Tem várias notas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Isso que é a formação da harmonia, entendeu? Então, com isso que eu expliquei na aula de harmonia, que a harmonia vem da polifonia, vem disso daqui, do contraponto, assim. Então a gente junta aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, tem um acorde aqui, por exemplo, ó, Fá, ó, tô pegando no segundo compasso aqui, ó, pegar segundo tempo, a segunda nota do segundo compasso, ó, Fá na mais grave, aí Lá, depois Dó. O que é isso? É um acorde de Fá, né? Fá, Lá, Dó. Então é assim que se forma a harmonia, né? Com a polifonia. E depois que vem a melodia acompanhada. Isso daqui é antes, né? É o que eu disse. Hoje é muito mais usado melodia acompanhada, na música popular ainda mais, né? Assim, que é um acorde tocando com você cantando. Então é uma melodia dessas e o resto é uma coisa que você não tá pensando contrapontisticamente. Você tá pensando em blocos, assim, ó, acontecendo as coisas, os acordes, tchá, 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 né? Você não tá pensando em um ir pra lá, o outro pra cá. Porque isso é muito importante de entender, galera, do contraponto. A gente sempre tenta, ao máximo possível, quando tá trabalhando com contraponto, você ter independência das vozes. Então, o que é independência das vozes? Você perceber que cada uma tá indo para um lugar. Não ficar várias juntas e uma em cima. Porque isso já não é mais tão contraponto, entendeu? Tipo, você ter três notas fazendo sempre acordes iguais, assim. Elas sempre como acordes, por exemplo, e uma quarta em cima fazendo a melodia. Isso vai ser melodia acompanhada. Vai ser a mesma coisa de você tocar o violão, assim, e cantar em cima, entendeu? Então isso que é importante já compreender da ideia do contraponto, né? A gente sempre busca a independência das vozes, como eu tô dizendo. E os exercícios que agora a gente vai começar a falar são exatamente para isso, entendeu? Para você aprender como trabalhar essa independência das vozes. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo, né? O Fuchs, então Joseph Fuchs com X, F-U-X, ele foi um cara que ele fez um método de estudo do contraponto. Não é o único que tem, mas é o que perdurou. Faz mais ou menos uns 500 anos que ele fez esse método, assim, na verdade. E é o que até hoje, quando você estuda, é o contraponto tradicional, mas pelo menos você compreende de verdade o contraponto. Né? Não fica aquela coisa meio que tipo, umas dicas, sabe? Tipo, eu já conheci um monte de gente que falou, eu sei contraponto, eu fiz uma música, aí o cara me mostra. Tipo, aquilo foi dicas que ele teve, sabe? O contraponto real é muito diferente, assim, você dominar mesmo. E é o que eu falo. Do começo do estudo já vai te trazer muito resultado, né? Então, se liga que vai já ajudar bastante. Então, o Fuchs, o que ele fez? Ele fez um estudo por níveis do contraponto. Então, você começa com níveis mais simples, mais fáceis de fazer os exercícios, e você vai chegando em níveis mais difíceis. Então, ele deu umas melodias para a gente trabalhar em cima, que chama cantus firmus. Então, o cantus firmus é uma melodia dada, não tem outro nome. É uma melodia que foi dada, assim, por ele. Então, chama cantus firmus. E a gente vai fazer o contraponto. Então, você tem uma melodia aqui, você pode fazer ou contraponto agudo ou grave. Ou quando depois você começa a avançar, você pode fazer um agudo e um grave, né? Quando vocês viram, tem mais de duas vozes, assim. Mas de início, ele vai fazer os primeiros exercícios, são a duas vozes que ele vai fazer. Então, você tem uma melodia aqui, você vai fazer outra em cima ou embaixo. Já vai anotando as coisas, viu? De verdade aí, pessoal. Então, por exemplo, como eu tô dizendo aqui, vocês vão fazer então
contrapontos por cima, mais agudo, ou mais grave por baixo do cantos firmos. Esse é o exercício. E esse vai ser o desafio para vocês passarem lá no grupo, entendeu? Eu quero ver vocês trabalhando nisso mesmo, assim. E aí, mesmo começando a duas vozes, então pensa assim, depois você viu que eu mostrei uma música para vocês agora 5 vozes, mas vamos pensar em duas vozes. Você tem vários níveis dentro disso. Então, primeiro contraponto, que se chama contraponto a duas vozes, primeira espécie. O que é essa primeira espécie? Então vai ter primeira, segunda, terceira, quarta e quinta espécie do contraponto. Isso é o nível que você vai trabalhar em cada tanto de vozes. Então, como eu estou dizendo, a gente vai começar com duas vozes. Aí vai fazer o primeira espécie. O primeira espécie é isso aqui, quer ver, galera? Eu vou mostrar aqui para vocês no programinha que eu uso aqui no Logic. Então eu vou mostrar aqui o que ele deu. Então isso eu vou passar para vocês lá no grupo. Então, como eu tô falando, se você não tá no grupo, entra aqui no link que tá na descrição no grupo, porque é lá que a gente se conversa, eu posso ajudar vocês. Então, aqui eu tenho, ó, 8 cantos firmes, ó. Tá vendo? Então são 8 negocinhos de cantos firmes, são as melodias dadas. Eu vou pegar um aqui, ó, o primeiro mesmo. Né? Então o que você vai fazer de primeira, assim, que é a tal da primeira espécie? Ele propõe a gente fazer nota contra nota. O que quer dizer isso? Né? Você tá vendo? Tem essas notas aqui. Ele deu... Essa melodia é o Fuchs que dá essa melodia. Né? E eu vou fazer um contraponto por cima ou por baixo. Então, isso que eu vou falar para vocês anotarem. Por cima é mais fácil para começar. Então, comecem fazendo por cima o contraponto. Então, eu já vou mostrar todas as regrinhas, mas basicamente é isso aqui. Então, você vai ter aqui uma nota, você vai fazer uma aqui junto com essa. Por isso que ele chama de nota contra nota. Aí aqui, ó, sempre uma contra uma, né? Poderia dizer assim, ó. E... Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, tô fazendo um exercício aqui de contraponto, entendeu? Acaba aqui. Então isso é um exercício de contraponto em primeira espécie. Tá vendo? Eu fiz nota contra nota. Começa daí, mais simples assim. E tudo isso que eu fiz, eu segui regras que eu vou passar pra vocês, entendeu? Então eu não fiz isso daqui do nada, sem pensar em nada, assim. De ouvido, eu não tô fazendo isso de ouvido. Então isso é importante entender, né, de início. Isso são exercícios, galera. Não é uma composição ainda isso aqui. Você não tá compondo aqui. Você tá fazendo exercício. Então é uma coisa meio mental mesmo que você vai fazer de começo. Eu vou passar as regrinhas e vocês vão ter que seguir essas regras. E aí é legal, por exemplo, né, meus alunos da mentoria, praticamente todos fazem alguma coisa de contraponto, porque eu falo pra eles o quão é importante, eles entendem e eu dou uma aula pra eles. E aí eles me fazem os exercícios e eu vou falando com cada um. Na aula a gente vai lá, eu abro, né, pro contraponto. E aí eu falo, ó, aqui, tá vendo? Essa sonoridade ficou meio estranha por causa daquela regrinha, tá vendo? Então o importante depois é isso, você ir começando a ouvir isso, interiorizar, falar, ah, então é isso que é a quinta paralela, que eu vou explicar. Ah, então é isso que é um salto de trítono. Ah, isso que é não sei o que e tal. Então você vai percebendo o que é uma dissonância, mas auditivamente, entendeu? Não é uma coisa mental só assim. Mas de começo é meio mental pra você ir. Aí depois você ouve e vai, ah, entendi e tal. Você vai indo por aí assim. Então aquilo foi a primeira espécie, como eu falei. Agora, o que seria a segunda espécie? Eu só vou mostrar para vocês aqui. Seriam duas notas contra uma. Então é isso, por exemplo. Aqui, por exemplo. Isso daqui seria um exercício agora de contraponto em segunda espécie. Então tá vendo que ao cantos firmes eu não mexi nele, ó. Você nunca vai mexer nele. E aí você vai... Em cima eu fiz agora duas notas. Né? E esse ficou meio ruim, quer ver? Eu iria arrumar aqui. Com certeza aqui, ó. Aí, pode ser assim, então. Então, né, ó, duas notas, ó.
né? Então, o que, que a gente vai treinar mais nessa segunda espécie, por exemplo, vai ser as dissonâncias. Ó. Isso daqui é uma dissonância, por exemplo, que resolve. Então, aquela coisa, a dissonância não é ruim usar, é bem legal, mas quanto mais controle você tiver, quanto melhor você souber resolver mesmo, é assim que a gente chama, resolver a dissonância, tratar a dissonância, mais profissional fica a sua música, entendeu? Fica mais bonita a sua música. Né? Beleza? E então, como eu falo, hoje em dia pode ser que você não esteja ouvindo isso como dissonância, mas com o tempo começa, então é isso o som de uma dissonância, é isso que é tratar a dissonância. Vou explicar hoje aqui também. Mas isso é o segundo espécie. Depois tem o terceira espécie, que aí você vai começar a fazer 4 notas contra uma. Por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu pensar aqui, fazer outra coisa aqui. Isso aqui, ó. Tipo isso, né? Então você vai fazer, por exemplo, 4, desculpa, contra uma. Aí depois o outra, ele fala pra você fazer suspensão, que chama aqui, ó. Então ele fala, por exemplo, você faz, imagina, 2 notas aqui. Tipo isso aqui, ó. Né? Isso aqui é uma suspensão, uma dissonância, que é uma sétima, né? Então você fez dissonância, e aí resolve a suspensão. Então, só tô mostrando mais ou menos as espécies. Depois ele fala pra fazer, só na quinta espécie, 2 vozes livres. Aí que você não vai usar o cantos firmes, né? E aí, galera, tudo isso que eu tô falando, né? A gente já vou continuar aqui, mas tá nesse livro aqui também, que eu acho bem importante vocês conhecerem, que é esse livro aqui, ó, Exercícios Preliminares em Contraponto, ó, o Arnold Schoenberg. É um cara que eu também tô o tempo todo falando dele. Então eu tô me baseando nele, basicamente, nisso daqui que eu tô fazendo, entendeu? Eu não tô tirando da minha cabeça isso aqui. Então esses exercícios, esses exemplos, tem tudo nesse livro aqui. Beleza, galera? Então vamos lá, né? Como eu tava dizendo, a gente vai fazer essas espécies, acho que vocês entenderam, que vão tendo tantas notas diferentes contra uma do cantos firmes, né? E aí então vão ter algumas regras, como eu tava dizendo pra vocês. Uma coisa bem legal, pessoal, é a gente já pensar em harmonia aqui. Então, mesmo com 2 notas, então mesmo assim, só 2 notas acontecendo, a gente já pensa em acordes. O que eu quero dizer? Por exemplo, aqui eu tô fazendo dó e aqui eu faço dó. Que acorde é esse? Obviamente vai ser um dó. E aí isso já remete a outra coisa. Quer dizer que esses cantos firmes, eles têm tonalidade. E sim, eles têm tonalidade. Então você vai pensar, você tem que ver a nota que ele acaba. Por exemplo, esse daqui acaba em dó, então ele tá em dó. Esse próximo também acaba no dó. O terceiro acaba no dó também. Então os 3 primeiros são em dó. O outro em sol. Então quer dizer que ele vai estar em sol, esse quarto cantos firmes aqui, ó. Aí o quinto, mi bemol, ó. Tá em mi bemol maior o quinto aqui. Então vê a última nota. O sexto tá em sol também. O sétimo tá em dó. O sétimo volta para dó, ele faz mais um em dó. E o oitavo tá em lá maior. Né? Então, você vendo a última nota, você vê isso. Isso o que muda? Na última aula que a gente fez ao vivo, eu falei, né, sobre escalas, sobre como achar escala e como achar os acordes de uma música. E eu falei bastante disso, das tonalidades, né? O que muda vão ser algumas notas. Então, por exemplo, sol tem a nota Fá sustenido. Então, sempre quando você estiver fazendo cantos firmes lá em sol, se você puser a nota Fá, tem que ser sustenido, não pode pôr Fá natural. Né? Mi bemol tem Si, Mi e Lá bemóis, que ele tem um Mi bemol aí. Né? O Lá tem Fá, 2, Sol sustenido. Então você vai ter que saber, né, quais são esses, essas tonalidades, essas notas alteradas. Por isso que, qual é realmente minha dica para vocês, uma sugestão que eu acho que vale a pena fazer desse jeito de estudo disso daqui. Eu vou passar os cantos firmes, como eu disse. A sugestão que eu tenho de estudo é o quê? É você ficar, por exemplo, no primeiro e no segundo um tempo, sabe? Depois o terceiro um pouco. Então, você faz vários exercícios de contraponto a partir do primeiro, do segundo, do terceiro. Por quê? Porque você pode começar em vários lugares do contraponto. Então, já vamos começar aqui nas regrinhas. Então, como é que eu começo o exercício aqui? Você pode começar na oitava. Então, ó, dó. E aqui tem o dó de novo. Então, oitava, né? A mesma nota, mais aguda. Você pode começar na quinta, né? Que é o sol aqui, do sol.
Na terça, que é o Mi, né? O Dó, Ré, Mi, terça, ou até o Mi mais agudo, por exemplo. Aqui, ó, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas você tem que começar no acorde 1. Então isso é importante. O acorde 1 é Dó maior, né? Do campo harmônico de Dó maior. Então você não, se você puser uma nota Lá, por exemplo, isso vai ser o quê? Não vai ser mais um acorde... Tipo, tudo isso daqui, ó, Dó, Dó, é um acorde de Dó. Dó, Sol é um acorde de Dó também. É a fundamental e a quinta. Dó, Mi também é um acorde de Dó. Fundamental e a terça maior dele, né? Então tudo isso é acorde de Dó, né? Isso eu quero dizer. Porém, se eu ponho a nota Lá, agora não é mais o acorde de Dó. Por que não é mais o acorde de Dó? Porque agora a gente pensa que isso é um acorde invertido. Porque se a gente fosse pensar num acorde, lembra que os acordes a gente sempre pensa em empilhamentos de terça? O que significa isso? Que a gente sempre vai pensar assim, você tem uma nota, Dó, aí você tem uma segunda, Ré, pula essa segunda nota, vem para a terceira, que é o Mi. Então o acorde de Dó é Dó, Mi e Sol, né? Então Dó, pula o Ré, vem o Mi, pula o Fá, vem o Sol. Então os acordes são montados desse jeito, a gente sempre pula uma nota. E mesmo se continuar as dissonâncias, aí pula o Lá, vem o Si, que é a sétima, pula o Dó, vem a nona, que é o Ré. Então o acorde é sempre assim, Dó, pula o Ré, vem o Mi, pula o Fá, vem o Sol. Por exemplo, acorde de Ré, Ré, pula o Mi, vem o Fá, pula o Sol, vem o Lá. É Ré, Fá, Lá, o acorde de Ré. Então a gente sempre tá pulando uma nota. Nesse caso, ó, não tem como ser um acorde de Dó com Lá aqui, ó. O que a gente pensa? Que isso daqui é um Lá invertido. A gente vai pensar que isso aqui é a sexta do Dó, assim, é um Dó com sexta. Não é isso. Isso daqui é um Lá menor invertido, entendeu? É um Lá menor com Dó no baixo, ó. Porque Lá, Si, Dó. Lá pula o Si, vem o Dó. Aí beleza, entendeu? Então a gente não vai começar com essas notas, vai começar com as notas do acorde, Mi, Sol ou Dó. E aí pode ser agudo, que nem eu falei. Você pode fazer até uníssono, que a gente fala, que é a mesma nota aqui, assim. Você pode começar uníssono se quiser, fazendo a mesma nota, assim, né? Beleza? Então vamos lá, né? Então, como vocês já estão entendendo umas regrinhas, né? A gente pensa em harmonia, como eu estou dizendo. Então você vai usar as notas da escala de Dó, do campo harmônico de Dó. Você não vai usar outras notas aqui no caso, né? E sempre lembrando, então, como eu estou dizendo, essa harmonia, né? Tentando realmente pensar o que você está fazendo. Eu acho bem válido também você escrever de alguma maneira esses números aqui, esses intervalos que vão sendo formados aqui. A terça, sexta, quinta, tal, não sei o que. Você vai escrevendo para você ir vendo o que está fazendo. Eu vou passar para vocês o MIDI do Cantos Firmes. Então vocês conseguem abrir até em programa de partitura. Né? Você não precisa necessariamente ter um programinha desses aqui de produção para fazer os exercícios, entendeu? Você pode ir de boa assim no programa de partitura e abrir isso aqui como partitura. Beleza? Então é isso aí, vamos continuando então aqui, como é que a gente vai estudar essa ideia aqui. Então eu mostrei para vocês, né, essa ideia das espécies e tal, e agora a gente vai começar a falar de um conceito. Primeiro vamos pensar harmonicamente as ideias do contraponto. O que quer dizer isso? Vamos pensar nota contra nota, porque vocês concordam comigo que isso daqui sozinho é o cantos firmes? E é uma melodia, né? Do, Ré, Sol, Mi, Fá, Lá, Lá, Si, Do. É uma melodia. Vocês concordam comigo que eu tô fazendo uma outra melodia, como a gente viu por cima, né? E quando eu tenho, por exemplo, isso daqui que eu estou te falando, a gente tem um intervalo harmônico aqui. Dó, Dó, é uma oitava, mas é dois Dós juntos, é harmônico. Esses intervalos que se formam entre a melodia, ó, dessa nota para essa, por exemplo, ó, são dois intervalos. Isso daqui é um intervalo melódico, mas vamos primeiro falar do harmônico em relação ao contraponto. Tem várias regrinhas, que é o que eu tô falando, que vão ajudar você a tirar um som mais bonito. Essa química das notas dá certo, essas ligações entre as notas, né, a relação delas. Então o primeiro intervalo aqui, os primeiros intervalos que a gente vai ver vão ser as consonâncias que o Schoenberg fala no livro aqui. Então as consonâncias, e o Schoenberg está baseado no Fuchs, que é o outro cara, entendeu? Que esse livro é mais prático do que o método inteiro do Fuchs, assim, que é gigantesco, né? Tipo, vocês terem noção, na minha faculdade, eu sou formado em composição, né? Na faculdade eu tive os 4 anos contraponto de faculdade, não foram tipo 2, 3 semestres. Era tipo um semestre só primeira espécie, outro só segunda, sabe? Depois até escrever fuga, né? Escreveu fuga no final. Então vamos lá, ó. Pensando já harmonicamente, o Schoenberg fala assim que você tem algumas consonâncias, e não são tantas notas. Então, o que são consonâncias? Uníssonos e oitavas e quinta justa. Né? Essas primeiras. Depois ele fala que tem as terças e as sextas, mas eu já vou explicar a diferença entre elas. Então, esse uníssonos e oitavas, uníssono que eu falei, é você fazer a mesma nota. Então,
Por exemplo, fiz aqui a mesma nota, aqui, ó, dó, dó. Isso é um uníssono. Oitava é a mesma nota, só que mais aguda ou mais grave. Então, ó, dó e dó agudo, né? Eles no final têm a mesma... como é que eu posso dizer? As mesmas leis regem os dois no contraponto, assim, né? Basicamente as mesmas leis, mas só para vocês entenderem. Então, uníssonos, oitavas e quintas, você pode fazer. Não é que você não pode. Aqui nesse primeira espécie tem coisa que você não pode fazer. As dissonâncias que eu vou falar pra vocês, não pode fazer de jeito nenhum, entendeu? Nesse daqui de primeira espécie, que é nota contra nota. Então, a quinta aqui você pode fazer, ou a oitava uníssono. Mas você não pode, por exemplo, fazer quintas paralelas. O que é quintas paralelas? Por exemplo, aqui eu tenho dó, sol. É uma quinta. Aí aqui no próximo eu faço, por exemplo, ré, lá. Isso já é uma quinta paralela, porque eu fiz uma quinta e depois outra quinta. Por que não pode fazer isso? O Schoenberg diz que é de estética mesmo, porque isso lembra música medieval, assim. E também, se a gente for pensar, isso é um contraponto tonal, aí isso fica meio modal, porque essa música era modal, né, a música medieval. Então, a gente evita, né, realmente evita ao máximo fazer quintas paralelas, é tipo um erro mesmo. Eu com meus alunos da mentoria, assim, eu sempre chego e falo, cara, isso não pode, assim, é um erro isso, né, tipo, você fazer. E realmente dá esse som muito característico medieval. Não é que você nunca vai fazer, mas você tem que ter o controle disso, né? Então quando você fizer, você tem um controle total do que está fazendo, não é sem querer que você fez. Então é o que eu falo, o estudo do contraponto, ele é bom para você... Depois, tanto você estudar isso, você vai ficar fazendo de ouvido as coisas real, assim, se você fizer seus arranjos, condução de vozes de uma orquestra, sei lá, um quarteto de cordas. Você vai fazer meio que de ouvido. Porém, é bem legal você entender que o contraponto é o que mais vai trazer pra você aquela coisa assim. Putz, cara, tem alguma coisa feia aqui, não tá legal essa parte, tem alguma coisa ruim. Você vai rapidamente conseguir ter um diagnóstico do que tá ruim. É basicamente isso. Você vai diagnosticar rapidamente, falar assim, pô, é aquilo, pronto, ó, é uma quinta paralela, por exemplo, que eu mostrei aqui. Entendeu? Nem quintas nem oitavas. Aqui também, oitava, não. Dó, dó, depois ré, ré. Né? Não pode fazer isso também. Então, nem uníssonos também, né? Uníssonos paralelos, que chama. E também você não pode fazer intermitente. Por exemplo, isso aqui, ó. Fiz uma oitava, aí aqui virou uma sexta, ó. Então, aqui, ó. Dó, dó, oitava. Ré, si é sexta, né? Um acorde de si com ré no baixo. Aí aqui eu não posso fazer oitava de novo. E nem uníssono. Se eu quiser fazer uníssono, também não pode. Mas isso daqui ele fala pra não fazer, porque isso chama oitavas intermitentes. Ou quintas também não pode. Quintas intermitentes, desculpa, não pode fazer. Então, oitava, sexta, ó, beleza. Aí quinta, aí oitava, desculpa, cara. Então é oitava intermitente. Por que a oitava não é legal fazer? Porque você perde todo o movimento harmônico da música. Né? Percebe quando uma sexta ou uma terça vai cheio, tem harmônico, você sente um som cheio. Quando chega uma oitava, ó, fica seco o som, fica pobre, né? Assim, você percebe? Então, esse é o porquê de não se fazer oitavas e uníssonos. Você perde profundidade harmônica. Então imagina você fazendo uma música a 4 vozes, do nada todo mundo faz oitava. É muito estranho, assim. Você tá ouvindo um monte de coisa acontecendo e tal, aí do nada, aí fica... Cara, some alguma coisa, sabe? Fica estranho, assim, tipo... Então não fazer nem quintas paralelas nem oitavas, muito menos desse de primeira espécie, assim. Os outros não vai dar tanto efeito. De 4 notas, se você fizer uma quinta, a nota é muito rápida. Então você faz uma quinta, imagina você tá fazendo aqui, oitava. Aí depois você vem aqui, por exemplo. Aí você faz... deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Uma oitava de novo, ó. Aqui o efeito não vai ser tão problemático, né? Mas também é bom evitar. Entendeu? Eu fiz uma oitava aqui e aqui outra oitava. Então nas duas cabeças do tempo, na cabeça das notas maiores do cantos firmos, tem uma oitava, né? Não, aqui o efeito já não é tão problemático, né? Então aqui às vezes você pode fazer, se não tem outra saída e tal. Mas no aqui de duas vozes, assim, desculpa, o primeira espécie, não é legal fazer. Desculpa aí. Então aí a gente tem mais algumas consonâncias, que vão ser as terças e as sextas. Então galera, terças e sextas, ele fala que você pode fazer praticamente à vontade elas, assim. Mas aí ele dá uma precaução, que com meus alunos também eu falo pra eles fazerem isso.
é você não fazer mais do que 3 de cada. Então, por exemplo, aqui, ó, deu oitava, né? Dó, dó. Aqui é uma sexta, lembra? Ó, ré, si. Aí aqui eu vou fazer só o mi, que é um mi invertido. Aí depois eu vou fazer outra sexta aqui, ó. Eu posso fazer isso, né? Então, 3 sextas, né? Ó, oitava, sexta, sexta de novo e de novo agora, ó. Mas agora eu tento mudar. Então agora, por exemplo, eu faria uma terça. Pode fazer uma terça, entendeu? Então, pra mudar um pouquinho. Depois outra terça aqui, outra aqui. Pode ser, ó. Aí tem 3 terças agora consecutivas. Isso não tem problema. Aí aqui pra final. Isso ele já falaria pra não fazer. Esse intervalo de trítono. Eu vou explicar pra vocês isso. Muito menos nessa espécie. Ele fala pra não fazer nessa espécie, assim, né? Mas eu quis mostrar só pra vocês entenderem, né? Mas aqui você podia acabar aqui, por exemplo. Quinta e oitava. Aí beleza, entendeu? O final do exercício ele pede o quê? Ele pede pra você acabar ou com oitava, então aqui dó, dó, ou com quinta, né? Dó, sol. Porém, nesse caso não ia ficar muito bom, porque ele também fala uma coisa que não é legal. E galera, tudo isso é realmente ruim no arranjo, sério. Isso não é só porque ele tá falando que é uma teoria e ele quer ser chato, não é isso. Isso daqui, no arranjo, quando você faz, não fica bom. Ele pede pra não repetir notas. Quando você vai ouvir Bá, você vê que é muito difícil o Bá repetir notas. Então, por exemplo, nesse caso, seria melhor se eu fizesse alguma coisa aqui assim, ó, sei lá, né? Aqui também não ia ficar muito bom. Não, podia ser assim, né? Então, você faz uma nota aqui, depois você iria pra uma quinta aqui. Então, ou oitava, desculpa, dó, dó, ou quinta, ou uníssono. E ele fala, quando não tiver outro jeito, você faz terça, assim, ó. Dó, mi, por exemplo. Mas isso só quando não tiver outro jeito de fazer, né? A última coisa que você tentaria. E outra coisa não pode aqui, entendeu? Tem que ser isso, porque esse é o acorde de dó. Então, como eu falei, você tem que começar e terminar pelo acorde de dó, né? Essa que é a ideia. Beleza? Então vamos continuar, né? Então, terças e sextas você pode fazer bastante, assim, né? Ficar quase fazer sempre. E você vai colocar algumas quintas e oitavas. Então, resumindo, é isso que você vai tentar nos seus exercícios. Fazer algumas quintas e oitavas, que vão estar normalmente no primeiro e na última nota, aqui do cantos firmos. E você fazer várias terças e sextas no meio, intercalado com quintas e oitavas. Que esse primeiro exercício é pequeno de contraponto, mas ó, o segundo é maior, né? Ó. Então aqui você vai ter que fazer mais quinta, oitava, coisas assim, entendeu? Então essa que é a ideia. Beleza? Vamos continuar então aqui as coisinhas que eu quero falar com vocês. Então, agora as dissonâncias. Por que eu tava falando isso? Porque tem as dissonâncias que você não vai usar. Nesse primeira espécie, você não vai usar dissonância. Não pode fazer. Então, o que é dissonância? Segundas, quartas, ele fala que é dissonância também. Sétimas, nonas. Então, ó, segunda é isso aqui, ó. Dó, ré, por exemplo. Você não pode. Porque primeiro já não é nem harmonicamente alguma coisa. Aí você vai pensar que é o quê? Um ré com a sétima no baixo e o som fica ruim, além disso. Ou você vai pensar que é um dó com nona. Sei lá, sabe? Uma coisa que a gente não pensaria muito nisso harmônica. Dó, fá, podia ser. Vai, fá, lá, dó. Mas ele, quarta ele fala pra não utilizar, né? Que é uma dissonância. Esse som aqui, a quarta. Quarta aumentada, que é o trítono, né? Por exemplo, uma quarta aumentada, nesse caso, só daria entre a nota si e a nota fá. Então aqui tem a nota si, por exemplo, eu faria o fá, que é o trítono que eu tinha feito pra vocês e falei que estaria errado. Ó, aqui, ó, si, aí eu não posso pôr um fá aqui, no caso, né? No contraponto. Nesse lugar onde tem um fá, eu não posso pôr o si no contraponto aqui, ó. Então o trítono, ele é um intervalo que ele é ele mesmo a inversão dele. Então eu quero dizer que si, fá ou fá, si é um trítono, é a mesma coisa, assim. Então você tem que tomar cuidado em qualquer tonalidade que você for fazer o contraponto, entre o quarto e o sétimo graus, que são esses aqui, entendeu? Quarto, que é o fá, dó, ré, mi, fá, quarta nota, e o si, que é a sétima, né? Primeiro assim, se o dó é a oitava, então o si é uma antes e a sétima. Mas se for contar, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sétima, tá vendo? Então você vai, né, entre a sétima e a quarta notas da escala, você vai tomar cuidado para não fazer o trítono, entendeu? Ele pede bastante isso. E sétimas, por exemplo, também. Então aqui, ó, dó, si também não, né? Aí nonas também, dó, ré, que seria a mesma coisa daqui, né? Ou 11ª, que é o dó, fá aqui, ó. Então não usar isso, é dissonância. Isso não pode usar mesmo, assim, não é usar às vezes, não pode usar mesmo, né? Tipo,
Vamos lá, continuando então aqui. Agora vamos pensar algumas regrinhas melódicas, pessoal, que até agora a gente tá falando tudo harmônico, como eu tava dizendo pra vocês. Então agora regras melódicas. Primeira coisa assim que é legal falar. Você vai tentar não fazer saltos muito grandes. Então, por exemplo, imagina se começou aqui seu contraponto, Dó, Mi. Aí do nada esse outro você vem pra cá, ó. Eu fiz um salto enorme, ó, Mi pro Fá. É uma nona isso aqui que eu fiz de salto. Ele fala pra não fazer, ele fala pro máximo que você for fazer de salto melódico. Então, você tá fazendo contraponto de uma nota pra outra do contraponto que você tá fazendo. Você fazer uma sexta. O que seria uma sexta? Por exemplo, Dó aqui. No caso não ia dar certo porque o Dó seria Ré, Dó, que é uma sétima. E aí aqui seria dissonância, entendeu? Então aqui, por exemplo, daria certo, né? Que é Ré, Si, é uma sexta. Então isso daqui já é bastante. Já tenta não fazer coisa assim, mas esse é meio que o limite, assim, né? Né? Porque isso não é cantabile que a gente fala, sabe? Isso não é natural. Na aula de melodia, que eu ensinei como fazer melodias, numa das últimas aulas que a gente fez, eu falo disso, para as melodias não terem saltos enormes dentro delas, assim. Então aqui são as mesmas regras, entendeu? O contraponto, como eu falo, ele é a química da música, das notas, assim, né? Então você vai ter aqui, essa nota aqui com melodia, não fazer saltos muito grandes. Outra coisa que não vai acontecer tanto no primeira espécie, mas depois pode acontecer, é tipo você ficar fazendo e só ir para um lado, assim, sabe? Você fazer tipo isso aqui, ó. Tipo assim, você vai indo e não para nunca, assim, sabe? Tipo... Né? Então, é assim, não fazer isso que esse negócio não fica bom. Então, por exemplo, você pode chegar aqui e fazer isso, por exemplo. Né? Ó, aí você dá uma quebradinha, né? Ó. Né? Fica melhor, já dá pra ouvir que fica melhor o som, assim, né? Tipo... E então, né, não subir muito, assim, ó. Também é a mesma coisa, sobe no máximo uma sexta aqui, ó. Mi foi até o Si, que é uma quinta, ó, já volta, assim, ó. Né, no máximo isso. Que não tô falando, vai acontecer mais com a terceira espécie, que você vai usar 4 notas contra uma, né? Mas se ligar nisso aí também. Beleza? Não fazer o trítono também melódico. Então isso daí vai ser mais difícil no início, mas não fazer o trítono melódico. Por exemplo, você fazer aqui uma nota Fá, por exemplo, ó, Ré, Fá, e depois fazer Sol, Si. Ó, isso é uma coisa que harmonicamente seria possível, vocês entendem? Então, por exemplo, se eu fizer isso, um exercício de contraponto aqui, harmonicamente é possível isso, ó. Terça, terça de novo e terça de novo, ó. Então você vai falar, bom, mas tá certo a harmonia, eu fiz 3 terças, o Ivo falou que pode, mas você já fez um trítono melódico aqui, ó. Ó, Fá, Si. Lembra que eu falei? Então essas notas tem que tomar cuidado. Em Dó é o Fá e o Si, como eu falei, o quarto e o sétimo graus. E sempre vai ser o quarto e o sétimo graus. Então em outros tons, em Sol, por exemplo, você conta. Sol, Lá, Si, Dó. Aí o outro vai ser o quê? O Fá sustenido. Então entre Dó e Fá sustenido, vai ter o trítono também. Sempre esses aí que vai ter o trítono. Então tomar cuidado com isso. Isso já é mais difícil de conseguir, entendeu? É normal você tá achando difícil no início. Putz, mas eu nem me liguei que eu fiz o trítono melódico. Normal, mas já tô falando tudo que tem que fazer aqui, as regrinhas, né? Beleza? Como eu disse, as regras melódicas aqui, né? Então, outra coisa que não vai poder, até pelo próprio que eu falei que você só pode usar as notas da tonalidade, é você fazer cromatismo. Por exemplo, você fazer isso aqui, ó. Né? Você ir descendo, porque aí eu tô usando notas que, né, não pode usar. Cromatismo é quando você põe uma notinha grudada na outra. Você faz uma linha cromática aqui, ó. Você não pode fazer isso porque você tá usando notas que não é de Dó aqui, ó. Você tá usando Lá bemol e Si bemol, por exemplo. Então não pode fazer esse tal do cromatismo aqui, beleza? Vamos lá, continuando então. Falei das linhas melódicas, falei das ideias. Agora uma coisa bem legal, galera, pra vocês entenderem. Isso é bem importante entender. E isso mesmo que você não esteja conseguindo no início todas essas regrinhas melódicas, tal, harmônicas, esse monte de coisa que eu tô falando, é legal você tentar fazer isso que eu tô falando pra você aqui. Mas sempre respeitando essas regras, claro. É o movimento contrário que a gente fala. O que é movimento contrário? Movimento contrário é você, por exemplo, ó, vou fazer aqui em cima, ó. É, por exemplo, você fazer quando essa voz tá subindo, ó, essa tá descendo, ó. Aí essa desceu, ó, daqui pra cá desceu, né, pro Mi. Aí essa eu subo, por exemplo. Aí essa aqui desceu,
Subiu, desculpa, eu subo essa. Aí essa subiu, aí eu desço. Aqui não daria pra fazer muita coisa no caso, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Mas você tá vendo que eu tô tentando fazer o movimento contrário, ó. Quando o cantus firmus sobe, e aí depois ele desce. Você percebe que o desenho melódico do cantus firmus fez isso. A de cima eu faço o contrário, ó. Tá vendo? Eu desço e subo. Se uma tá fazendo isso e isso, a outra faz isso e isso. Né? Movimento contrário. Isso é bem legal a gente conseguir, né? Ó. Beleza? Então, já falando dessa ideia de movimento, a gente também tem os movimentos que a gente fala no contraponto. Então, a gente tem o movimento contrário, né, como vocês já viram. A gente tem também o movimento paralelo, que é, por exemplo, você... Não precisa ser a quinta paralela, como eu mostrei, mas é, por exemplo, você fazer isso aqui, sei lá. Ó. Deixa eu pensar aqui. Aqui não vai dar muito pra fazer isso. Peraí. Isso seria um movimento paralelo. Não, aqui deu pra fazer, ó. Então, uma quinta depois uma sexta. Isso não é errado, entendeu? Mas paralelo quer dizer que as duas vozes estão indo pro mesmo lugar, estão subindo, assim. E tem um movimento que chamou oblíquo, mas esse movimento oblíquo vai ser mais quando tiver mais notas, né? Óbvio, porque você não pode repetir nota aqui. Então, o que é oblíquo? É você, por exemplo, uma tá parada e a outra se mexendo. Isso aqui é um movimento oblíquo. Né, ó? Porque essa tá parada e essas aqui estão se mexendo, entendeu? Então, o que o Schoenberg fala também? Só de você tentar fazer movimentos contrários no seu contraponto, já vai ajudar a não acontecer um monte de errinhos aí que poderia acontecer dessas regrinhas. É uma viagem, mas é isso mesmo. Quer dizer que de você tentar fazer movimento contrário, já, por exemplo, as quintas e oitavas paralelas, já não vai acontecer isso. Porque não tem nem como, entendeu? Porque o próprio nome delas fala isso, é quintas e oitavas paralelas, entendeu? Então essa que é a ideia, só de movimento contrário de fazer já vai ajudar bastante assim, né? Beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora da segunda espécie do contraponto que eu estava explicando para vocês. Então, a primeira espécie, essas regrinhas, então o desafio é vocês fazerem pelo menos a primeira espécie aqui. Eu aconselho vocês a fazerem, como eu já disse, só o primeiro e segundo CF agora de início, por exemplo, e o terceiro. Depois você vai fazendo os outros, para você pegar a manha. Lembra, pode fazer a voz grave ou a voz aguda, né? Lembra disso, assim. E aí uma coisa pra vocês entenderem, por exemplo, primeira espécie, você viu, aí você estudou primeira espécie, tal, segunda, tal. Você estudou todas essas espécies a duas vozes. Que nem a segunda espécie, como eu falei, que é a de agora, você vai ter duas notas contra uma, né, que eu tinha falado pra você. Né, por exemplo, isso. Então, se você estudou, né, esse, depois o terceira, quarta, tal, quinta espécie, depois você começa a fazer a três vozes, entendeu? Que vai ficar muito mais difícil. Tipo, por exemplo, você faz aqui, assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Você tem que... Todas as mesmas regras tem que valer. Então, tudo tem que valer, mas ao mesmo tempo você tá fazendo a 3 vozes, depois a 4. Então, é um estudo de uma vida, sério, se quiser. De verdade, se quisesse com uma vida estudando isso. Mas vamos ver aqui... A duas vozes, que é o que eu falo, só pegando essa manha das duas vozes, já essas coisas, vai ajudar muito vocês, de verdade, assim. Se vocês quiserem se aprofundar, depois vocês estudam mais, mas já vai ajudar pra caramba, assim, tipo. Então, a segunda espécie é legal porque a gente começa a trabalhar com dissonâncias. E aí ele fala, não é pra você não fazer dissonância, mas é pra você fazer a dissonância compreendendo como que ela tá funcionando, como que você vai tratar a dissonância, né? Como que você vai pegar essa nota, que era uma dissonância, e resolver a dissonância, tratar a dissonância. O que isso significa? Eu estou fazendo isso aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Então, o que significa? Aqui eu tenho um dó-dó, que é uma consonância, lembra? Oitava, né? Ó. Beleza, mas a próxima nota é dó-si, que é uma sétima. Lembra que a gente acabou de ver que é uma dissonância essa sétima? Eu posso usar ela, mas tem algumas regrinhas. Primeira, você tem que pôr a dissonância no tempo fraco. O que é o tempo fraco? No caso aqui da segunda espécie, vai ser a segunda nota. Mas se você for fazer a terceira espécie, vai ser a primeira nota é tempo forte. Então o tempo fraco vai ser as outras notas, assim. Mas a primeira nota é tempo forte. Né? Então você não pode fazer na primeira nota. Aqui então eu fiz uma consonância e depois dissonância.
o que é tratar a dissonância? Aqui não era uma sétima? Tratar a dissonância é você resolver ela numa consonância. Então, no caso aqui, eu estou fazendo Ré, Lá, que é uma quinta. Então, eu estou resolvendo, entendeu? Então, eu tenho uma dissonância, aí eu tenho uma consonância, oitava. Aí eu tenho dissonância, sétima. E aí eu tenho uma consonância, dissonância, sétima, e aí eu tenho uma consonância de novo, que é quinta. Então, é isso, basicamente, que é tratar uma dissonância, entendeu? Então, galera, quando você aprende a fazer isso, assim... Aí você começa a fazer coisas animais, de orquestra, de arranjo, de várias coisas muito doidas, sério. Porque aí que você começa a dar um tempero especial pra sua música, entendeu? Você começa, nossa, eu quero aqui uma dissonância pra suspender, pra depois resolver, né? Aí ele fala, por exemplo, na quarta espécie, você fazer isso aqui, ó, você segurar a dissonância mais tempo, ó. Né? Então ela vem aqui... Né? Ou, por exemplo, aqui, ó, ela é uma consonância aqui, vamos pensar aqui, ela é uma consonância que vai virar uma dissonância. Deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui, ó. Por o próprio Dó aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Então aqui começou duas consonâncias, ó. Primeiro terça, que é uma décima, porque tá longe, mas é o Dó, Mi, depois oitava. Só que a hora que essa nota aqui, ó, ela tá... Quando entra essa outra aqui, o Ré, essa nota virou uma dissonância. A primeira ela é consonância, ó. Entendeu? Quando ela entra o Ré... Esse Ré transforma numa dissonância. Então você tem que resolver ela também. Como você resolve? Numa consonância aqui, né? Entendeu? Então é bem legal depois de trabalhando isso também. Mas esse contraponto à segunda espécie, galera, e a terceira, eles vão ter as mesmas regrinhas do que você está vendo, entendeu? Só que você vai ter essas dissonâncias no meio. Né? Então o que acontece? As notas que estão no meio, a gente chama de nota de passagem, essa dissonância também a gente pode chamar, né? Então você vai ter lá a consonância e você vai ter notas de passagem no meio. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, né? O estudo do contraponto, de início, claro. Né? Depois tem várias coisas aí que vão acarretar isso aqui. Mas de início eu acho legal vocês estudarem isso, pessoal. Então vocês estudarem esses cantos firmes, eu vou passar então para vocês no grupo e tentarem fazer os contrapontos, beleza? E não esqueçam então desse evento que vai rolar super legal aí, que vai ser do dia 17 ao 23, né, de janeiro. Vai ser a maratona, a jornada, desculpa, do compositor autêntico. Então lá eu vou ensinar muitas coisas, tudo intenso, a gente vai estar juntos, e vocês vão criar uma música do zero, quando a gente for criar juntos ela. Vai ser super legal mesmo, beleza, galera? Então é isso aí, valeu pela aula de hoje, mais uma vez, e vocês sabem que o grupo vai ficar aberto amanhã também, né? Vou abrir para vocês fazerem perguntas. E quem ainda não está no grupo, entre aqui no link que está na descrição, beleza? Valeu então, até a próxima!